Olá, olá, minha gente! Aqui é Dani Nunes falando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a esta nossa live aqui. Lives do meio-dia que a gente faz às quartas-feiras. Sempre sobre um tema de saúde mental, terapia, psicanálise e vida do dia a dia aí para a gente falar um pouquinho a respeito, né? Bom, nosso tema de hoje então é a armadilha da vida normal. E aí algumas pessoas vieram me perguntar assim, mas como que a vida normal é uma armadilha? O que uma coisa tem a ver com outra? Ah, é sobre isso mesmo que falaremos hoje, porque ela é uma armadilha para muita gente que não percebe, só percebe que ela é uma armadilha quando adoece. Então, como esse é um tema muito, muito frequente nas questões aqui de atendimento, nas questões das sessões aqui de terapia, eu acho que é um tema muito interessante para a gente conversar a respeito, porque talvez muitas pessoas se percebam em situações desse tipo quando a gente entende que o adoecimento está conectado a essa ideia de que tenho que ter a vida normal, tenho que seguir, e eu não consegui ter a tal da vida normal, e agora o que eu faço? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Alguns recadinhos aí, então, para que vocês saibam, temos aqui lives então todas as quartas-feiras, pelo menos por enquanto, e o Instagram aqui está querendo mudar algumas regras das lives, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, todas as quartas, estamos aqui ao meio-dia. A live fica gravada, então se você não consegue assistir nesse dia, nesse horário, tá tudo bem. Fica aqui disponível no feed do Instagram e eu coloco também lá no YouTube nas sextas-feiras, tá bom? Então, outros recadinhos também importantes. Se você quer começar o seu processo terapêutico, se você quer conhecer como que acontece aqui a terapia comigo, tem os meus contatos todos aqui na descrição e aqui no link da bio também. Então, só clicar lá, me mandar uma mensagem, te explico direitinho, a gente conversa a respeito melhor, tá bom? Bom, então vamos lá, minha gente. Então vamos começar assim. Vou começar como é que isso chega para mim, geralmente, como uma queixa, como uma questão para começar a terapia. A pessoa, às vezes, ela chega insatisfeita e fala assim para mim: Ah, Dani, eu não sei o que eu quero da vida, a vida não tem mais sentido, porque eu só queria ter uma vida normal, eu só queria ter, sabe, estudar, casar, ter 2 filhos, ter as minhas conquistas materiais aí, profissionais, ter a promoção tal, e era só isso que eu queria da vida. E aí, quando eu pergunto para a pessoa, tá, mas o que é que aconteceu? Ah, eu não consegui engravidar. Ah, eu me separei. Então agora eu já não tenho aquele casamento que eu esperava que teria. Já não tive filhos, casei e tal, mas não tive filhos. Não fui bem sucedido profissionalmente. E outras coisas que podem acontecer no caminho de toda a vida, né, minha gente? Mas a grande questão é que geralmente as pessoas trazem isso como um sofrimento. Então, por que eu não consegui fazer o mínimo da vida normal, eu de repente entro num tipo de sofrimento que pode me deixar sem perceber o que eu faço na vida agora, já que esse roteiro aí não deu, o que eu faço agora? E esse então passa a ser assim o único roteiro possível para uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se eu não conseguir as minhas questões profissionais, nossa, minha vida não vale a pena. Se no meu roteiro está que até X tempo eu tenho que ter 2 filhos, um menino e uma menina, ainda por ter que ser assim. Aí, se eu só tive uma menina, se eu não tive um menino, ou se eu não consegui ter filhos, nossa, então o que eu faço com isso que saiu do meu roteiro? Ah, eu era uma pessoa que no meu roteiro estava que eu queria viajar, nossa, mas aí a minha empresa faliu, ou o meu trabalho não deu certo, ou eu me separei no caminho e a vida financeira ficou bagunçada num tempo, não consegui fazer as viagens que eu achava que precisava fazer. O que acontece? A minha vida normal não foi possível. E a partir daí eu não sei qual vai ser a minha vida normal. Eu não dou conta da vida normal. E a questão toda é que essa vida normal parece que é o mínimo que se precisa fazer. É o básico. Se você não dá conta nem desse básico que é a vida normal, que ser humano você é? Que pessoa você é? Você não pode ser bem-sucedida se nem disso você dá conta. Como que você vai ser uma pessoa genial, bem-sucedida em todas as áreas da sua vida? Então eu percebo isso geralmente como um grande sofrimento. E essas são queixas que eu recebo aqui todos os dias, gente. Às vezes no início da terapia mesmo, às vezes ao longo da terapia a pessoa vai percebendo que ela se sente
menos do que ela deveria porque ela não conseguiu cumprir esse roteiro da vida normal. Então, isso é algo para que a gente vai justamente começar a conversar aqui, porque talvez algumas pessoas até se digam assim, mas ué, não é normal? Não é o de sempre? Não é isso aí que tem que fazer com a vida? Não necessariamente, minha gente. Não necessariamente a vida precisa ser esse roteirinho. E é por isso mesmo, porque eu sei que esse é um movimento que muitas pessoas fazem na vida sem nem se perguntar a respeito, e que aí, quando esse roteiro não dá certo, parece que a vida. E agora, o que eu faço? E muitas pessoas nem encontram o caminho de volta para si mesmas a partir dessa quebra. Né? Então, por isso que é justamente o motivo desta conversa aqui, para a gente entender que muitas vezes esse roteiro que a gente segue sem nem perguntar, ou até alguns a gente até se pergunta e fala, ah, não, eu quero isso para minha vida, mas é que um roteiro é um começo, não é necessariamente o que vai acontecer na vida. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês, e que eu acho que essa talvez seja uma live um pouco mais reflexiva, não sei dizer bem, mas é que o que é normal, né? O que é essa vida normal aí? O que é normal também para você? Né? Eu acho que essa é uma pergunta para a gente fazer. E esse normal que a gente fala aqui hoje, por exemplo, a vida que se espera hoje, que seja bem sucedida em vários aspectos, é muito diferente da vida que, por exemplo, uma geração anterior queria. Então, que os nossos pais queriam, que os nossos avós queriam, que os nossos, né, bisavós queriam. Então, essa questão do normal, ela vai sendo construída também de uma forma histórica, claramente, né? Dentro do que a sociedade daquele momento ali coloca como objetivos a serem alcançados para aquele momento. Mas também tem algo que é um pouco diferente nesse momento agora que a gente vive, que é assim, as coisas elas não são determinadas, não é de um jeito só. Então, por exemplo, na época da minha avó, realmente casar e ter filhos era assim, a imagem e a única imagem de vida bem-sucedida que havia para uma mulher, talvez. A possibilidade de trabalho fora de casa e tudo mais, nem existia essa possibilidade. Então, para uma mulher ser vista como bem-sucedida, ela precisava estar casada até a idade X, ela não podia ter tido relacionamentos anteriores, tanto que a coisa de casar virgem, por exemplo, né? Então, casar virgem até uma idade tal, e isso foi se modificando, mas a minha avó, por exemplo, casou muito jovem, né? E logo em seguida ter filhos, e era uma questão que não podia ficar por. Não era só 2 filhos, eram muitos filhos, porque isso era, né, o retrato de uma família que vivia bem, que estava acontecendo, uma família que estava caminhando ali, tinha muitos filhos, né? Então, esse retrato do normal era o normal na época da minha avó. Na época da minha mãe já era um pouquinho diferente. E eu tô falando assim, isso vai ser, por exemplo, para minha avó era isso, mas para o meu avô era sustentar uma família, ser o provedor da família. E não tinha a ver, por exemplo, com estudar, tinha a ver com ter um trabalho desde sempre e se identificar com aquele trabalho até o fim dos dias dele. Só que aí a vida foi se modificando, né, gente? Aí a geração, por exemplo, da minha mãe e do meu pai já são diferentes, né? Então, a geração da minha mãe, as mulheres já estavam no mercado de trabalho, mas se divorciar, por exemplo, não era visto como uma coisa. Então, se no meio do caminho, seu casamento desse ruim, ou outras coisas que você não quisesse mais aguentar, apesar do discurso da sociedade dizer para aquele momento que é isso mesmo, não aceite determinadas coisas, mas não se divorcie. Então era o que acontecia lá com a geração da minha mãe, por exemplo, né? E que o homem é isso, entre numa empresa e fique nessa empresa de boy, né? Aquele entregador, ou comece por uma função menor, para que você possa crescer e ficar nessa empresa até se aposentar. Então era visto como um bom homem, um homem que tivesse um tipo de trabalho como esse, um homem que pudesse sustentar sua família. E para as mulheres, né, mulheres que fossem casadas, mesmo que elas não estivessem tão felizes assim no trabalho, não se divorcia ainda não. Não se divorcia ainda não, né? Tudo bem, não aceite, converse com seu marido, né? Mas não se divorcie. Mulheres divorciadas não eram bem vistas. Então, quer dizer, uma mulher que de repente se divorciasse, esse roteiro aí da vida na sociedade naquele momento já
E agora? Lide você aí com seu divórcio, mulher que quer o homem das outras. Era assim. Então, vocês vão percebendo que esse roteiro, que parece que é um roteiro claro e óbvio e possível para todo mundo, ele não é necessariamente o melhor para cada pessoa seguir. Então, essa história de ser visto como X coisa é ser visto por quem? O normal é o normal para quem? E aí, na vida que a gente tem aqui hoje, né, já não tem um roteiro só. Então, tem o roteiro das pessoas que querem ter filhos, tem o roteiro das pessoas que não querem ter filhos, tem o roteiro das pessoas que querem enriquecer antes dos 30, tem o roteiro das pessoas que querem ter todas as coisas da vida material resolvida antes dos 30, tem o roteiro das pessoas que querem a vida amorosa resolvida antes da idade X, eu tô falando dos 30, porque é mais ou menos o que eu ouço hoje. Tá? Mas isso vale para qualquer outra faixa etária também. Por exemplo, uma mulher com 40 anos, ela já sabe que biologicamente, né, naturalmente, não é mais tão fácil engravidar. Hoje em dia já não é impossível, né, minha gente? Impossível não é. Mas muita gente já tem isso de, então, eu entrei na casa dos 40, não tenho filho, meu Deus, e agora? Não vou ter, provavelmente nunca. E o que eu faço com esse roteiro que eu não cumpri da vida? Né? Então, isso é que geralmente vai deixando a pessoa assim sem saber como ela dá o passo seguinte da vida. E que ela, de repente, pode falar, nossa, então, se esse roteiro não funciona, se eu não dou conta de ser nem esse pouquinho aqui, nem esse normal que todo mundo me diz para ser, quem que eu vou ser? Porque as pessoas geralmente não perguntam quem eu quero ser, né? Quem eu dou conta de ser, quem eu sou hoje, o que eu quero de repente modificar em mim, o que é possível modificar em mim, porque, gente, o que as pessoas dizem que é ser bem visto, ser bem sucedido, o que a gente quer fazer e o que a gente consegue fazer, tem muita distância entre uma coisa e outra coisa, entende? Então, esse normal, ele passa a ser uma armadilha quando ele é a única maneira daquela pessoa sentir que ela dá conta da própria vida. Porque esse roteiro é só um roteiro. No meio do caminho, gente, a vida pode acontecer muitas coisas. E não é ruim que aconteça necessariamente. Claro que a gente não quer, e claro que não é necessariamente bom também, que as tragédias todas da vida aí que acontecem, então, casamentos que acabam, filhos que de repente morrem antes dos pais, acidentes e todo tipo de coisas que a gente não está esperando, mas que acontecem na vida, é claro que isso não é necessariamente bom, mas é que esses obstáculos, esses desafios, essas modificações que a vida traz para a gente, não são coisas que a gente pode sempre simplesmente controlar para que elas não aconteçam, porque a vida acontece. A vida não tá. Eu ouvi uma vez um meme que falava assim: sabe as coisas? As coisas vão bem, as coisas vão mal. Sabe essas coisas? Essas coisas não estão nem aí para você, elas simplesmente acontecem. Porque a vida é um pouco assim, né? A vida não tá. Ela acontece, caminha. E a gente é que vai lidando com isso. Então a questão da armadilha da vida normal é isso. Será que as coisas que a gente está vivendo, quando fala essa minha ideia, essa minha fantasia, essa minha expectativa de ter, de repente, um casal de filhos, por exemplo, que não se realizou, só tive um filho, tive 2 meninos, tive 2 meninas. Isso pesa quanto para você? E por que isso pesa para você? Porque aí a gente começa a entender, né? Eu tô pegando esse exemplo, mas pode ter outras coisas também. A gente começa a entender de onde vem esse peso, por que é esse peso? Porque pode acontecer, por exemplo, falando aqui desse exemplo de filhos, às vezes a ideia é da esposa, mas às vezes a ideia é do esposo, às vezes a ideia é da família, às vezes a ideia é de um grupo do qual a gente pertence, que simplesmente 2, 3 amigos falam, claro, mas tem que ter um casal de filhos. Se não tiver um casal de filhos, você simplesmente não teve. Tudo bem, você pode ter um filho só e ser muito feliz, você pode ter nenhum filho também e ser muito feliz. Pode ser que a gente tenha algumas frustrações sobre esses planos? É claro que pode, né, gente? Aliás, eu acho que a maior probabilidade é que esse roteiro aí
que as pessoas colocam na vida é que ele não aconteça de fato. E aí a gente é que vai precisando lidar com esses pedaços nossos de expectativas das coisas que não aconteceram. Então, a gente também faz luto das coisas que a gente pensou que ia acontecer e não acontecem. Porque a gente meio que se organiza para ser a pessoa que vai conseguir aquela coisa. Mas que quando não acontece, um pedaço de nós pode se perder. Ou pode simplesmente se reorganizar também. Às vezes também não tão facilmente, às vezes precisa de um pedaço de tempo, aí pra gente poder falar, tá, já que isso não vai acontecer, já que, ok, não saiu como eu gostaria que saísse, deixa eu olhar pra minha vida agora. O que está acontecendo na minha vida agora? Será que é isso que não aconteceu, isso que deixou de acontecer, isso que não seguiu nesse caminho que eu queria? Como que está acontecendo a vida agora? Será que eu consigo dar conta disso aqui? Isso aqui é possível como? Será que essas coisas que não aconteceram são tão grandes na minha vida, são tão enormes, que vale tirar o valor de todo o resto? E essas são perguntas, gente, que eu vou fazendo aqui para vocês, mas que elas não necessariamente vão ter respostas rápidas e prontas na nossa cabeça. Muitas vezes, perguntas como essas vão acontecendo, por exemplo, aqui num processo terapêutico, sessão a sessão, e que a gente, às vezes, a pessoa até tem a resposta, ela até fala, mas às vezes de uma sessão para outra ela fala, nossa, eu pensei melhor, e eu não sei se é bem isso que eu estava pensando, que eu acho de verdade. Ou talvez ela fala assim, nossa, mas isso que eu tinha falado semana passada, eu tô achando que não é bem isso dentro de mim aqui. Ou então, gente, isso também acontece bastante. A pessoa não tem a resposta, ela tem uma leve ideia sobre aquilo ali, mas daqui a 2 meses ela fala, nossa, sabe aquela sessão que a gente conversou sobre eu não ter conseguido ter filhos? Então, continua me doendo, mas eu entendi um pouco melhor isso agora. Cada um vai tendo um tempo de entender isso aí. Mas qual que é a questão principal? É que a gente não ache que esse roteirinho é o único jeito de ser um ser humano. Uma das narrativas também, né, que a gente está muito acostumado a ouvir aqui, é de que o ser humano tem que dar conta, tem que conseguir ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. E isso geralmente não acontece, gente. Eu vou falar para vocês assim, não vou falar que 100% das vezes, porque sei lá, não conheço 100% das pessoas, mas na maior parte das vezes que eu acompanho, afinal, não dá para ser bem-sucedido em todos os pedaços da vida. Ou não bem-sucedido no sentido em que a sociedade traz pra gente, né? Muitas vezes a gente vai ser bem-sucedido de maneiras que a gente não esperava. Ou de que às vezes a gente não identifica como bem-sucedido. Vou pegar de novo aqui o exemplo de filhos. Então, por exemplo, se você está dentro de um grupo em que é visto que você precisa ter um filho e uma filha para parecer a família que é bem-sucedida, né? E aí, de repente, você só tem um filho, por exemplo, ou uma filha, enfim, você não tem um casal, tem 2 filhos, tem 2 filhas. Aquilo pode parecer que não é uma ideia de ser bem-sucedido para aquele grupo. Só que aí, quando você vem aqui, por exemplo, para uma sessão de terapia, que a gente começa a conversar sobre isso, né? E vai surgindo os questionamentos, né? Porque como é que surgem os questionamentos? Queria ter mais um filho. Por exemplo, a pessoa que tem 2 meninas, queria ter mais um filho para ver se agora vem um menino. De onde é isso? É seu. Por que tem essa, agora eu quero ver se tem um menino? Não, mas Dani, não tá tudo bem querer ter um filho menino? Sem dúvida que tá tudo bem. Mas é quando a gente começa a perceber que tem um sofrimento envolvido. Que não ter tido o tal do filho e filha ou casal é um sofrimento às vezes. É um sofrimento porque aquele grupo não enxerga como uma vida bem-sucedida. Só que aí, de repente, você sai desse grupo e vai para outro grupo e isso nem é pauta. Você tem 2 filhos, você tem 2 filhas, 3 filhas, que seja, e isso nem é critério para ser bem-sucedido, não importa. Porque aí os critérios podem ser outros. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que esse roteirinho que as pessoas dizem, Dani, eu só quero ter uma vida normal. Qual é a vida normal? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para a pessoa que me fala, tá, qual que é a vida normal?
minha vida normal seria, então, poder trabalhar no que eu gosto, casar, ter filhos, viajar, ter uma vida material bem-sucedida. É só isso que eu quero. Ok. É que no meio do só isso, gente, será que todo mundo consegue ter essa vida? Então, por exemplo, digamos que é só isso que eu quero só casar e ter filhos. Tá bom, e de repente você não encontra a pessoa com quem você quer formar uma família, não se apaixona, ou até encontra, até casa uma, duas vezes, mas não aconteceram os filhos. E aí fica aquele buraco do tipo, poxa, nem esse pedaço do meu roteiro aqui eu consegui, como é que eu vou conseguir o resto? E isso não é verdade, né? Porque você pode ter sucesso, e eu tô falando sucesso aqui, gente, mas nem é a melhor medida, tá? Você pode conseguir fazer as outras coisas da sua vida, mesmo aquele pedaço ali de repente não ter ido como você queria. Isso não te faz menos merecedor da vida. E eu acho que essa é a grande questão aqui pra gente pensar, né? Então, se eu não conseguir o casamento do jeito que eu queria, se eu não conseguir ter filhos do jeito que eu queria, se eu não conseguir encontrar o caminho profissional do jeito que eu queria, porque tudo isso faz parte aí do sofrimento como eu acompanho, né? E isso vai acontecendo. Então, o que a gente vai trabalhando, por exemplo, na terapia sobre esses assuntos? Primeiro, a gente vai entender com quem você está conversando. Esse vida normal, esse ser bem-sucedido, essa ideia de ser bem-sucedido e de sucesso, o que é para você? E aí a gente vai entendendo. Então ser bem-sucedido é tal coisa para você? Tá, ok. E muitas vezes nessas conversas aqui a pessoa fala, mas não é bem isso ser bem-sucedido, né? Pois é. E aí a gente vai entrando em outros caminhos também. Por exemplo, tá bom, então você não conseguiu ter o casamento do jeito que você queria, né? Ok, tudo bem. Mas e isso faz de você o quê? Você sente que você então é quem? Por que você não conseguiu o casamento? E aí isso tudo vai fazendo a pessoa pensar do tipo, porque eu não consegui o casamento que eu queria, parece que eu sou uma pessoa que não consegue se relacionar. Ok, mas você não consegue se relacionar? Você não tem amigos, você não teve outros relacionamentos. Então, isso vai colocando a pessoa para entender que, então, pera, eu tenho outros relacionamentos, eu tenho vários amigos. Ou eu não tenho amigos, mas eu tenho outras coisas. Então, a gente vai entendendo que esse roteirinho que a gente acha que tem que seguir, que ele nem é, assim, a realidade que a gente vive. E que ele não é, apesar de parecer que, olha, é só isso aqui que eu quero na vida, não é só. Não é esse básico. No meio desse ticar itens da lista, tem a vida. E a vida acontece além das coisas que a gente consegue controlar, além das coisas que a gente quer, além das coisas que a gente consegue. Então, a vida não é esse roteiro, essa listinha que eu vou ticando as coisas que eu consegui. Porque no meio do caminho pode dar certo tudo aquilo que eu pensei? Claro que pode. Mas pode ser que alguns itens dessa lista também não deem certo. Pode ser que nenhum desses itens da lista dê certo. Então, se esse meu roteiro não for seguido, não significa que a vida não vale a pena ser vivida. Então, essas são ideias para a gente ir conversando, ir entendendo, porque eu sei como isso não é assim tão simples para muitas pessoas. Pode ser que você ouça que não, mas é que a minha amiga, poxa, minha amiga ela conseguiu tudo, ela tem filhos, ela tem um cargo legal numa empresa, ela é casada há 20 anos, não sei o quê. Interessante. E o que mais dessa amiga? Ela bebe bastante, ela não consegue dormir. Nossa, isso, ela vive reclamando que tá cansada. Pois é. Aí você vai perguntar de outra amiga, porque é sempre assim, não, é que a minha amiga conseguiu. Tá bom, me fala dessa sua amiga, né? O que mais? Porque a gente vai entendendo onde a pessoa está se espelhando que o roteiro deu certo. Só que aí quando a gente vai entendendo onde é que deu certo, não é muito bem assim, não deu tão certo assim. A vida daquela pessoa não é perfeita porque aquele roteirinho deu certo. Então, a gente também conseguir o tal do roteiro não é garantia de felicidade, né, gente? Então, a pergunta, no fim das contas, é onde eu quero chegar com esses roteiros que a gente faz sobre a vida. E a gente tem que ter ideias sobre o que a gente quer fazer, é claro, mas a partir de quê? Cada um vai definir a partir de quê.
Mas também é interessante que a gente saiba que, mas quem falava que eu tinha que ter um casal de filhos era a minha mãe. Então você está honrando o que a sua mãe dizia, essa é a sua ideia? Talvez sim. Mas por que honrar a minha mãe nesse sentido? Eu que sou a mãe, eu que tenho que saber, o corpo é meu. Ok, sim. Então, vocês percebem a quantidade de perguntas que a gente pode se fazendo a partir desses roteiros que a gente coloca pra gente como a única maneira de viver? E, gente, desse mesmo tipo, tem outras coisas que não estão aí nesse roteirinho óbvio, mas vou falar aqui pra vocês. Por exemplo, outro roteiro que faz parte da vida das mulheres, principalmente. Mulher tem que saber cuidar da casa. Eu tenho que chegar na casa dela e estar tudo absolutamente limpo, organizado, tudo no lugar. Então, tem essa ideia de que para uma mulher ser bem vista, ela tem que ter uma casa do jeito X. A minha geração ainda lidou com isso. Não sei as gerações mais recentes agora, talvez menos, mas a minha geração que estava na transição aí entre se culpando pela maternidade e trabalhando fora, ainda tem isso. E ainda tem pessoas, né, que falam, homens, por exemplo, que falam isso. Não, a minha mulher, ela tem que ser boa de cuidar de casa. Uhum. Então vocês percebem como isso não é um roteiro necessariamente dentro desse roteiro maior aí, de quero casar, nanana, mas é um tipo de roteiro. Então se eu quiser me casar, talvez eu tenha que considerar que eu preciso ser uma boa dona de casa. E aí a gente volta para as mesmas coisas, mas o que é ser boa dona de casa? Isso também é um roteiro que a gente vai colocando na vida. E a mesma coisa para os filhos. Então como educa filho? Não, filho a gente tem que educar do jeito X. Colocando de castigo, batendo, brigando, não sei, cada um vai ter aí os seus... Mas também é um roteiro. E da onde vem esse roteiro? Então são sempre essas perguntas que é interessante a gente pensar. Porque a gente às vezes acha que uma maneira de conseguir lidar com a vida é ter as coisas todas organizadas e de uma maneira que eu controle todas as coisas, porque aí eu não vou ter surpresas e a vida nunca vai me surpreender nem puxar o meu tapete. A vida não tá nem aí. A vida simplesmente acontece, gente. Então, é claro que pode ser que algumas coisas, de fato, deem tudo certo nesse roteiro aí, mas também tem muitas outras pessoas e muitas outras situações que tentam se encaixar nesses roteiros a qualquer custo, ignorando elas mesmas, ignorando o que elas querem. E aí vira um grande sofrimento. Então, por exemplo, a ideia de dona de casa, por exemplo, a ideia de maternidade, por exemplo, a ideia de ser profissional, por exemplo, a ideia dessa vida normal, mas eu só quero ter essa vida normal, mas nessa vida normal e básica que a gente fica conversando aqui, tem muitas outras coisas. E não é o único jeito. Então, esse normal que parece, ele só parece, gente. E essa tentativa de ser normal também é uma tentativa de ser visto por alguém, por algum grupo, pode ser família, pode ser amigos, pode ser uma ideia maior, tipo a sociedade, né, que é uma coisa muito abstrata, muito subjetiva. Pode ser essa ideia de precisar pertencer a algo que parece que é o jeito de se fazer as coisas. Principalmente porque no momento em que a gente vive hoje, as coisas elas parecem às vezes perdidas porque não tem um modelo rígido, né? Mas eu acho que talvez seja interessante a gente entender esse não ter o modelo, não só como uma maneira ruim, porque é isso geralmente que as pessoas veem. É ruim não ter o modelo, porque aí eu não sei o que seguir. Mas você também pode pegar o seu jeito de viver e criar o seu modelo. Mas aí quem é que vai validar o meu modelo? Quem é que vai falar assim, você é uma pessoa bem-sucedida porque faz X coisa? Então, no fim das contas, todo esse roteiro que a gente vai criando aí para a vida, será que ele tem mais a ver com o que exatamente? Com a gente ou com como eu quero parecer para o outro? Né? E quanto sofrimento acontece psiquicamente nas pessoas porque o outro está achando X coisa de mim, porque o outro acha que eu não tenho esse valor, porque não uso a roupa tal, não limpo a casa do jeito tal, a minha casa vive bagunçada porque tem criança, não sou a família da margarina, né? Aqui em casa não, né?
me separei e aí agora eu tenho que dar conta da vida sozinha. E quantas pessoas, de repente, aí pela vida não vão falando, tá vendo, você não é uma mulher de valor. Né? Então, esses são roteiros para a gente ir entendendo que estão dentro desse caminhar aí também, que tem a ver com pertencimento. Né? E isso é mesmo uma coisa muito fluida aqui nos tempos em que a gente vive, mas que, por outro lado, eu também posso encontrar a minha turma em muitos lugares, porque hoje as turmas não são tão rígidas quanto eram antigamente, né? E a gente tem mais possibilidade de encontrar. Só que isso, o que a gente vai precisando fazer enquanto ser humano, né? A gente vai precisando organizar em nós, que talvez a turminha da família ali, eu não me sinta pertencente àquilo. Então eu tenho que organizar comigo mentalmente, né, que aquela turminha ali da família, não é que eu sou bom ou ruim, ou melhor ou pior, é só que não encaixou. Talvez eu não faça parte aí desse grupinho das mulheres que são casadas há 20 anos, tem um casal de filhos, tem um emprego do tipo X, talvez dessa turminha você não faça parte, talvez deve ter outra turminha, né, e não necessariamente uma é melhor que a outra. E isso são coisas que a gente vai construindo com a gente. Porque também vão tendo outros discursos aí que a gente vai percebendo de quem é melhor ou pior, onde eu quero fazer parte e onde não, onde é melhor fazer parte e onde eu não quero fazer parte. Só que essas coisas todas são construções muito subjetivas e que muitas vezes aqui na clínica a gente vai organizando isso melhor porque causam sofrimento. Principalmente quando a gente vai parar naquela turminha que eu tô me identificando só com pessoas que eu não quero, que eu não gosto, ou que eu vejo como algo que eu não quero parecer. Então, olha só como é complexo, né, gente? Então, essa questão da vida normal, ela é uma maneira de tentar colocar, de novo, um modelo mais rígido para ficar mais fácil, entre aspas, digamos, para que as pessoas se identifiquem com um comportamento ou com outro. Porque quando é mais rígido, fica mais fácil, é isso que eu tenho que fazer. Né? Mas a gente percebe que isso não necessariamente vai trazer menos sofrimento também. Porque é exatamente isso que a gente vê aqui, né? Quanto sofrimento das pessoas para tentar se encaixar justamente nesses modelos aí que elas claramente não pertencem e talvez que elas se entendessem, se aceitassem que não é a delas, fosse menos sofrido. Né? Só que isso não é tão simples, porque aí a imagem que ela tem dela mesma, os amigos que talvez ela tenha que dizer tchau, né? As turminhas que ela tenha que formar e que ela sempre tem uma coisa para perder, minha gente. Vocês percebem? E isso eu já falei aqui em algumas lives, como esse perder, né, esse luto que a gente tem que fazer, como isso não é simples. Então, quando a gente vai percebendo, e por exemplo, hoje a gente já percebe melhor que a maneira de dizer que algumas coisas não estão funcionando, a maneira de dizer que algumas coisas estão nos incomodando num nível muito profundo, é adoecimento. E geralmente adoecimento psíquico. Então, a gente percebe, né, por exemplo, em relação ao trabalho, quando o trabalho perde o sentido, ou quando não se identifica mais com aquele espaço do trabalho, como as pessoas vão adoecendo, mas também em relação a ambientes familiares, a casamentos, relacionamentos de maneira geral, né? E também por uma questão de, por exemplo, não poder ser quem quer ser. A gente tem uma maneira de viver aqui hoje, no século XXI, né? De que é importante poder expressar quem você é. Coisa que era um pouco diferente em outros momentos, porque o modelo, né, o roteirinho daquela época não permitia. Mas o roteiro dessa época permite. Então, quando a gente não pode ser quem a gente quer ser, quem a gente precisa expressar, né, a gente tende a adoecer. E aí isso aparece em muitos sintomas aqui pra gente. Então é uma maneira da gente perceber se os nossos adoecimentos psíquicos não estão conectados a alguma coisa desse tipo também. Peraí que eu vou tomar uma aguinha, gente. Então eu tô falando tudo isso justamente para a gente poder entender como essas coisas estão acontecendo na nossa vida, né? E para a gente poder entender também onde procurar ajuda com esses questionamentos, né?
Então, a reflexão que eu coloco justamente aqui hoje, por isso que eu falei que ia ser uma live um pouco diferente, porque eu acho que é uma live de bastante reflexão sobre pontos que talvez a gente nem se pergunte a respeito, mas que quando a gente vai olhar para as questões internas nossas que entram em conflito, a gente percebe que tem bastante daquele roteirinho que eu queria ter seguido e não consegui seguir, daquela turminha que eu queria ter participado e não consegui participar. E às vezes qual é a turminha? Às vezes é a turminha que a vida fala aí que a gente tem que participar. Ah, a turminha dos bem-sucedidos antes dos 30, a turminha dos casados há 20 anos com 2 filhos adultos, talvez. Enfim, essas turminhas que vão acontecendo aí e que às vezes a pessoa queria muito participar, mas não consegue porque o roteirinho dela não seguiu daquele jeito, né? E aí a pessoa acha que, porque aquele modelo não serviu para mim, eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta da vida, como se aquele roteiro fosse a única maneira de dar conta da vida. Então, para lembrar que isso não é verdade, mas que, novamente, somos cada um de nós aí que precisamos nos perguntar, então, que roteirinho que eu tô querendo seguir para minha vida? De onde vem esse roteirinho? Esse roteirinho é legal para mim ou esse roteirinho me causa muito mais sofrimento do que felicidade? Esse roteirinho me causa muito mais conflito do que, de fato, algo que eu quero fazer, né? Esse roteirinho, será que é a voz da minha família falando para mim, siga esse roteirinho, porque esse roteirinho é o que a gente acha que é de pessoa que foi bem na vida, né? Às vezes o roteiro, inclusive, é criado a partir do que a família fala assim, sabe esse roteiro aqui? Esse não segue não, porque esse aqui a gente não acha que é bom. Ter filho na adolescência, ter um filho de cada pai, de cada mãe, enfim, coisas desse tipo, que talvez vocês conheçam bastante, roteiros desse tipo. Às vezes a gente cria um outro roteiro pensando em não seguir aquele lá que dizem que não é bom. Só que a vida acontece, né? E às vezes a gente vai cair naquele que dizem que não é bom. E aí também pode ter um conflito. Mas, de novo, para a gente pensar a respeito dessas perguntas. Então, será que eu, de fato, não sou boa o suficiente para a vida porque caí naquele roteiro lá que disseram que não é bom? Será que, então, eu realmente não tenho valor porque aconteceu aquela coisa que disseram que não é bom? Então, a minha vida... Então, para que vale a minha vida hoje, né? E o que você quer para a sua vida? Né? E aí, gente, todas essas questões, esses questionamentos que a gente vai fazendo pra gente, é importante a gente lembrar, né? Isso que eu falei lá no começo. O que as pessoas dizem que é legal, o que eu quero pra mim e o que eu consigo fazer são coisas diferentes. Então é importante que no meio desse caminho aí que a gente vai se colocando, que a gente tenha muita gentileza pro nosso processo, que a gente consiga reorganizar dentro da gente algumas ideias e algumas maneiras de ver a vida, porque a gente também está caminhando aqui para uma vida que não está totalmente determinada. A gente está caminhando para um jeito de viver aqui em pleno século XXI, que as coisas, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Talvez tenha tecnologias que mude totalmente o nosso jeito de entender a vida, de querer determinadas coisas, né? E isso possa se modificar. E para a gente também não ficar tão preso em modelos, né, que não nos permita reorganizar a vida para a vida ser melhor para a gente. Né? Eu não digo nem necessariamente feliz, mas a vida ser melhor. Né? A vida hoje ela tem mais facilidades do que ela tinha 20, 30, 40, 50 anos atrás. Tem mais alimento, tem mais possibilidade, tem mais educação, mesmo que ela não seja universal aí para todo mundo. Então são coisas para a gente ir pensando, para a gente justamente não ficar preso em um modelinho só, de repente, que a gente pegou, nem sabe lá quando foi. Porque às vezes é isso que está causando para a gente um sofrimento difícil de desapegar. Então essa é também um pedacinho de coisas que a gente olha aqui na terapia e que vai levando tempo, às vezes, para a gente reorganizar dentro da gente, tá? Então, ter gentileza consigo, ter paciência e coragem, eu diria que são aí as principais características para, de fato, conseguir dar conta desses pedaços da vida, certo? Então, beijo grande, minha gente. Ficamos por aqui hoje. Lembrando que quarta-feira que vem, então, se der tudo certo aqui no Instagram, estaremos aqui novamente ao meio-dia.
Depois, na sexta-feira, coloco o vídeo lá no YouTube. E se você quiser começar o seu processo terapêutico aí, tem os meus contatos, tanto aqui no link da bio, quanto na descrição do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Beijo grande. Tchau, tchau.